Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Jussara, dou aula no 5º ano na Escola Municipal de Brotas. Hoje nós vamos para a 3ª aula de português. Vamos realizar a página 72 a 77. Nós vamos falar sobre a origem do circo. Quando o circo passou a fazer parte das diversões do ser humano, já pensou nisso ou tem alguma ideia sobre esse assunto? Os 2 textos que iniciam estas aulas informam sobre as mudanças pelas quais o circo passou ao longo do tempo. Você deve estar pensando, por que vamos ler 2 textos sobre o mesmo assunto? Porque, no caso da leitura de texto, especialmente os informativos, é importante comparar as fontes das quais foram extraídos e refletir sobre as informações para obter um conhecimento mais amplo. Página 73, nós vamos para o primeiro texto. Qual é a origem do circo? Dos chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, quase todas as civilizações antigas já praticavam algum tipo de arte circense, há pelo menos 4.000 anos. Mas o circo, como o conhecemos hoje, só começou a tomar forma durante o Império Romano. O primeiro a se tornar famoso foi o Circus Maximus, que teria sido inaugurado no século VI a.C., com capacidade para 150.000 pessoas. A atração principal era as corridas de carruagem, mas, com o tempo, foram acrescentadas as lutas de gladiadores, as apresentações de animais selvagens e de pessoas com habilidades incomuns, como engolidores de fogo. Destruído por um grande incêndio, esse anfiteatro foi substituído em 40 a.C. pelo Coliseu, cujas ruínas até hoje compõem o cartão postal número 1 de Roma. Aí tem a imagem do Coliseu, certo? Com o fim do Império dos Césares e o início da Era Medieval, artistas populares passaram a improvisar suas apresentações em praças públicas, feiras e entradas de igreja. Nasciam, assim, as famílias de saltimbancos, que viajavam de cidade em cidade para apresentar seus números cômicos de pirofagia e malabarismo, dança e teatro. Afirma Luiz Rodrigues Monteiro, professor de artes cênicas e técnicas circenses da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tudo isso, porém, não passa de uma pré-história das artes circenses, porque foi só na Inglaterra, no século XVIII, que surgiu o circo moderno, com seu picadeiro circular e a reunião das atrações que compõem o espetáculo ainda hoje. Cavaleiro de 1001 habilidades e ex-militar inglês Philip, que inaugurou em 1768 em Londres, o Royal, que é um anfiteatro real das artes, para exibições equestres, para quebrar a seriedade das apresentações. Alternou números com palhaços e todo tipo de acrobata e malabarista. O sucesso foi tamanho que, 50 anos depois, o circo inglês era imitado, não só no resto do continente europeu, mas atravessara o Atlântico e se espalha pelos 4 cantos do planeta. Império Romano, período de 27 a.C. a 395 d.C., em que os romanos espalharam seu poder da cidade de Roma até territórios da Europa, no norte da África e na Ásia Ocidental, por meio da conquista de numerosos territórios.
Império dos Césares, época em que 12 imperadores romanos, os Césares, durante 141 anos, levaram o Império Romano ao mais alto grau de desenvolvimento e riqueza. Era medieval, também conhecida como Idade Média, e a época que vai de 500 a 1500 depois de Cristo, aproximadamente. Muitos historiadores datam seu início no ano de 476, quando a cidade de Roma foi conquistada pelos invasores bárbaros, encerrando o Império Romano do Ocidente. Considerava-se que essa era terminou em 1453. Agora nós vamos para o segundo texto, que é referente ao circo. O circo existiam na Roma Antiga, e suas grandes arenas eram chamadas de Circo Máximos. Naquela época, as principais atrações eram as corridas de carruagem, mescladas com apresentações acrobáticas, homens a cavalo e corda bamba. No início do século XVIII, trupes atravessavam as cidades inglesas em caravanas, apresentavam-se em feiras livres e coletavam dinheiro do público. O primeiro circo dos Estados Unidos foi apresentado pelo inglês John, na Filadélfia, e depois em Nova York, em 1797. As apresentações se espalharam pelo país. No século seguinte, a banda era composta por um realejo, um clarinete e um tambor. E as apresentações só podiam acontecer durante o dia por falta de iluminação. O circo, como conhecemos hoje, surgiu por volta de 1860. Velas centrais permitiam as performances noturnas e o número de artistas e animais aumentou. Agora nós vamos falar um pouquinho da biografia de Marcelo Duarte, que fez o textinho O Circo. Nasceu na cidade de São Paulo em 1964. Ele é jornalista. Em 1995, lançou o livro O Guia dos Curiosos, uma espécie de almanaque, com histórias curtas e engraçadas sobre curiosidades. O sucesso foi tanto que ele resolveu escrever outros livros do mesmo tipo, com assuntos diversos, formando uma coleção. O autor contou que o primeiro guia mudou sua vida, pois na rua as pessoas passaram a reconhecê-lo e chamá-lo de curioso. Na internet há um blog do curioso. Agora nós vamos entender um pouquinho o texto. Os dois textos que você leu trazem informações sobre a origem do circo. E em ambos os fatos apresentados, eles são reais. Eles não fazem parte do mundo imaginário. O primeiro, gente, é um texto jornalístico, que é vinculado pelos jornais, revistas, rádio e TV. É uma linguagem clara e objetiva. O primeiro texto é jornalístico, o segundo um verbete. Então, vamos ver o que é verbete. Os verbetes, eles apresentam definições. Situa-se um determinado assunto no tempo e no espaço, e geralmente são encontrados em obras de referência, isto é, enciclopédias e dicionários, impressos ou digitais, assim como em sites de busca na internet. Na maioria das vezes, os verbetes são escritos em linguagem formal e se dirigem a pessoas que precisam de informações para elaborar um trabalho escolar, uma pesquisa, uma reportagem, ou que gostam de ampliar seus conhecimentos. Lemos textos informativos, com os que apresentamos nessa aula, para obter informações sobre algo. Para que a leitura desse tipo de texto seja proveitosa, é preciso ler com atenção cada trecho e se dedicar a aprender o significado de palavras e termos desconhecidos. Para entender bem um texto informativo, releia quantas vezes for necessário. Após a leitura do texto, vocês vão responder as questões. Essas questões, se não der para responder no livro, vocês podem pegar uma folha avulsa ou realizar no caderno, colocando as páginas corretamente. Questão A. Em que época cada texto situa as informações iniciais sobre a origem do circo? Então, em que época? B.
Em qual deles esse dado contribui de maneira mais efetiva para que o leitor amplie seu conhecimento sobre o assunto? Questão 2. Você considera importante as informações sobre os círculos máximos que aparecem nos dois textos? Por quê? Por que vocês consideram importante as informações? E aqui tem a imagem, né, do círculo. Questão 3. A escolha de um professor da Unicamp para dar uma declaração sobre a história do círculo tem que objetivo que tem? Opção A, comprovar o interesse de muitos professores pela arte circense. B, contribuir para dar veracidade às informações. C, divulgar a importância do Unicamp no estudo do circo. D, noticiar a existência de cursos de artes cênicas e técnicas circenses. 4. Observe as datas que aparecem nos dois textos e responde. A. Em qual deles elas aparecem em maior número? No texto 1 ou no texto 2? Só vocês lerem novamente. B. Por que são importantes? 5. Imagine que você precisasse produzir um resumo sobre a origem do circo, baseando nos dois textos. Então, vocês vão ler o texto novamente e vai organizar os fatos. Qual que aparece primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, o que acontece primeiro? Certo? Organize os fatos que inserimos a seguir de acordo com a sequência e quem deveria aparecer no resumo. 1. No início da era medieval, apareceram os saltimbancos que iam de cidade a cidade, apresentando-se em público. O 2. A partir de 1818, o modelo de circo inglês espalhou-se pelo mundo afora. 3. Terceiro, no século 6 a.C., foi construído em Roma os circos máximos, que era uma grande arena, com capacidade para 150 mil pessoas. 4. A arte circense teve origem nas civilizações antigas há pelo menos 4.000 anos. 5. Devido a um incêndio, o anfiteatro foi substituído pelo Coliseu em 40 a.C. 6. Nos Estados Unidos, o primeiro circo apareceu em 1797, mas as sessões só aconteciam durante o dia por falta de iluminação. 7. O circo, que se assemelha aos de hoje, com exibições noturnas, aumentou no número de artistas e de animais. Surgiu por volta de 1860. 8. Nesse local, as atrações eram corridas de carruagens, lutas de gladiadores, apresentação de animais selvagens e acrobacias, homens a cavalo, corda bamba e engolidores de fogo. E o 9, mais o circo moderno surgiu em Londres, na Inglaterra, em 1768, alternando-se exibições com cavalos, apresentação de palhaços, acrobacias e malabarismo. Então, só vocês colocar na ordem correta. Tudo bem? Então, essa é a última aula da semana. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato com a professora no grupo. Até mais. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number.